Uma jovem garota de cabelos tons de caramelo e olhos verdes se senta no seu jardim. O sol quente refletia na sua pele pálida e cheia de hematomas. E pensar que essa doce menina havia sido agredida de forma brutal por alguns valentões poucas horas antes. Bom, seu nome era Alice. Ela era do estereotipo de garota inteligente, porém não tinha muitos amigos. Em razão disso, e por viver sozinha na maior parte do seu tempo, Alice passou a criar os seus próprios amigos. Ela havia criado tantos desses amigos que passou a nomeá-los em números para não se perder. Porém, de todos eles, somente um se destacou mais. O seu nome era Zero. Ela foi a primeira amiga imaginária de Alice, criada para protegê-la de todos os valentões que pegavam no seu pé. Sempre que eles iam provocá-la de forma verbal ou física, Zero estava lá para cuidar deles. Elas eram melhores amigas e costumavam passar o dia juntas, contando histórias, piadas e até tirando sarro do vizinho de Alice, que a supervisionava quando seus pais viajavam a negócios. A vida de Alice não era tão solitária. Pelo menos, até aquele dia. Alice estava sentada na grama macia observando rua abaixo, quando de repente sentiu uma vontade estranha, um impulso. Algo em sua mente estava dizendo-lhe para ela ir até o outro lado da rua. Quando a ideia subiu sua cabeça, ela rapidamente saltou em direção à rua do bairro. Seus pés descalços atingiram o asfalto quente, observando atentamente cada passo que dava ao fazer o cruzamento. De repente, surge um caminhão branco vindo em sua direção. Com os olhos cheios de horror, ela estava pronta para sofrer um impacto após o seu corpo paralisar e entrar em estado de choque. O estridente barulho da borracha contra o asfalto fez o veículo girar diante de Alice e cair em direção a uma grande colina que tinha na frente da sua casa. Podia-se ouvir o rangido do metal e o grito de uma mulher, conforme o veículo girava em direção à grande base de uma árvore. Logo, o veículo desmanchado explodiu em chamas, fazendo-se erguer uma fumaça que ia além das copas das árvores. Os olhos brilhantes de Alice observavam a tragédia enquanto a porta do motorista se abria lentamente, da qual saía um homem arrastando-se desesperadamente enquanto agarrava o chão da floresta. Era o pai de Alice. Ele olhou colina acima para sua amada filha, ensanguentada em meio a chamas vermelhas brilhantes. Ele gritou, mas não conseguia se mover. A sua perna estava presa entre o volante e o metal. Dor fluindo através de seu corpo, antes de seus gritos serem silenciados e ele parar de se abater. Enquanto as chamas vermelhas consumiam a cena, ela pôde ver alguém no banco do passageiro. Era sua querida mãe, queimando até a morte em meio a chamas. Alice caiu de joelhos. Lágrimas quentes eram derramadas através de suas bochechas enquanto o nariz escorria até o queixo. "Mamãe! Papai!" Ela gritou, testemunhando tudo em detalhes horríveis. Dor e tristeza tomaram conta do seu corpo enquanto as cenas se repetiam absurdamente em sua mente. Seus pais cobertos pelo sangue rubro e chamas vermelhas foi a última lembrança que Alice teve naquele dia quente de verão. Após o acidente de seus pais, o vizinho de Alice, Sr. Rogers, ficou encarregado de tomar conta dela. Ela o odiava. Ele era um homem desprezível, bêbado e gordo que passava cada minuto de seus dias embriagado. Mas ela o odiava ainda mais por ele não ter tomado conta dela aquele dia. Por causa dele, que ela matou seus pais. E infelizmente não havia mais ninguém, nem família nem amigos. Ela tinha sido deixada sozinha, a miséria de ser sua única companheira. Anos mais tarde, a menina de cabelos tons de caramelo encontrava-se sentada na aula de história, enquanto rabiscava pequenos esboços de pessoas em seu caderno de desenho. Conforme ela ia desenhando o cabelo de alguém, algo violentamente a fez perder a concentração. Uma mão enrugada cobrindo uma espécie de quiz com um grande zero por cima de seu trabalho. "Alice, eu sugiro realmente que você comece a prestar atenção na minha aula. Você não precisa de outro zero", disse a velha enrugada, a professora de história de Alice. De repente, Alice sentiu uma dor de cabeça. Algo sobre o que a sua professora acabou de dizer a incomodou, porém ela não sabia o que era. Alice concordou sem manter o contato visual. Alice ajeitou-se na mesa, pretendendo-se ou fingindo prestar atenção na aula, mas a sua cabeça começou a perturbá-la ainda mais, até fazê-la sentir como se estivesse ficando doente. Ela então pediu para ser dispensada e correu em direção ao banheiro. Chegando lá, Alice jogou água fria em seu rosto ardente olhando para o espelho.
mas saltou rapidamente após presenciar algo muito estranho. Foi o seu reflexo. Ele havia feito seu coração palpitar. Ela jurava que tinha se visto piscando. Mas não parou por aí. Horas mais tarde, Alice estava na aula de artes, observando seus colegas trabalharem em seus projetos, quando sua mão escorregou em direção a uma lâmina de tesoura, provocando um corte profundo que fez jorrar sangue por cima do seu trabalho. Mas ela não sentiu nada. Então, imediatamente ela foi levada às pressas para a enfermaria, antes de perceber que o seu professor a olhava com os olhos arregalados. Ela retornou à classe tentando tapar o seu rosto, mas antes de se sentar, seu corpo gelou. Havia círculos cobrindo seu trabalho e sua mesa. Aquilo fez Alice tremer, e logo que o sinal tocou, ela correu em direção ao saguão. Antes de sair do colégio, Alice foi abordada por um sorriso familiar. "Olá, Alice, e bem-vinda ao País das Maravilhas", disse a menina loura dos olhos castanhos, jogando seus braços para cima, apontando então para a rua como se fosse uma surpresa. "Anne, você não pode", respondeu Alice um pouco irritada. "Ah, vamos, anime-se. Aliás, vai fazer a lição de casa?" Anne disse enquanto apoiava as mãos atrás da cabeça, tentando pegar focos de neve com a sua língua rósea. "Você tem que fazer a sua própria lição. Você sabe, eu não vou ficar aqui para sempre." "Ah, sim, você vai, porque eu não vou deixar você ir embora", disse Anne jogando o braço em torno do ombro de Alice, enquanto as duas desciam a fria estrada de inverno. As duas seguiram o caminho zoando e jogando conversa fora até chegarem à casa de Anne. Após se despedirem, Alice seguiu o caminho pela floresta. Ela adorava fazer aquele percurso. O brilho do sol amarelo refletia no chão branco, fazendo reluzir o ambiente em razão do gelo. As sombras finas das árvores desfolhadas davam um toque final à paisagem. A única coisa que a incomodava era que aquilo significava que ela estava voltando para aquele lugar horrível que alguns chamavam de casa. Ela abriu a porta rangindo e, lentamente, entrou na casa fria. Ela prendeu a respiração e atravessou a sala de estar. "Aí está você, vadiazinha!" gritou um homem agarrando-a pelo braço. Alice gritou quando ele a empurrou para trás, olhando-a diretamente com desgosto. Ela então ficou vermelha e sentiu um nó em sua garganta. "O que é isso?" ele disse, puxando-a enquanto apontava para a cozinha, em direção ao balcão coberto por latas de cerveja e embalagens de comida para micro-ondas. "Ah, merda! Esqueci de limpar essa manhã", ela pensou consigo mesma. Alice estava se desculpando quando foi silenciada pelo brutal soco do Sr. Rogers em seu rosto. "Eu não quero saber de suas desculpas estúpidas. Não deixe que isso aconteça nunca mais, ou você vai se arrepender, eu juro", disse ele jogando-a nos ladrilhos, caminhando de volta para a sala e jogando seu grande corpo redondo sobre o sofá empoeirado. Alice se levantou rapidamente, jogando fora o lixo e limpando os balcões em um pânico silenciado. Isso não era incomum. Sempre que ela fazia algo errado, ali estava o bêbado irritado para espancá-la. Então ela fez o que lhe foi dito e escondeu-se em seu quarto. Ela segurava suas emoções seguido de uma euforia interior, acompanhada de tristeza, confusão e raiva. Era uma sala escura, com as paredes cobertas por seus desenhos favoritos, uma pequena cama no centro e uma cômoda no canto. Era sua única saída, o único lugar que ela podia ser livre. Ninguém podia entrar, apenas ela e mais ninguém. No dia seguinte, ela seguiu pela floresta cheia de neve, cortando o caminho até a rua do outro lado, seguindo rapidamente pela calçada. Ela não atravessou a rua hoje. Ela apenas caminhou depressa, com seu hoodie preto favorito que cobria seu hematoma preto e azulado no rosto. Ela não podia contar para ninguém. Quem sabe o que o Sr. Rogers faria? "Alice! Hey, espera!" disse uma voz familiar por trás. "Hey, Anne!" respondeu Alice com uma voz monótona, voltando diante dela. Anne a alcançou, agarrando ao ombro de Alice enquanto ela prendia a respiração. Alice virou a cabeça, olhando pela floresta conforme Anne caminhava ao lado dela. "E esse capuz aí, vai vender algumas drogas?" "Não, você sabe, é o frio", Alice falou num tom suave. Anne sorriu e arrancou o capuz de Alice, e os seus olhos se arregalaram. "Oh, meu Deus! O que aconteceu? Você tá bem?" Anne disse, inspecionando de perto o olho roxo. Sim, eu estou bem, eu só escorreguei e bati a minha cabeça em cima do balcão", ela disse baixinho enquanto ria nervosamente. Anne olhou para o rosto dela com firmeza. Ela sabia que Alice estava mentindo. Algo estava acontecendo.
Se você diz. Apenas se você precisar de alguém, eu só sei que eu vou estar lá pra você. Anne disse jogando o braço por cima do ombro de Alice e mostrando confiança. Ela balançou a cabeça conforme as duas meninas seguiram o caminho em direção à escola. O dia continuava. As pessoas a encaravam conforme ela passava por entre elas. Algumas até paravam e perguntavam o que havia acontecido. E para todas elas, ela redirecionava apenas a mesma resposta. Foi um acidente. Foi um dia incomum. Geralmente todos a ignoravam, sem lhe dar sequer um olhar. Mas ela não gostava de toda a atenção que estava recebendo, então ela usou o capuz durante a maior parte do dia. Depois da escola, ela saiu do edifício, sem esperar por sua única amiga. Ela desceu o campus tropeçando nos degraus curtos das pequenas escadas, enquanto viu duas figuras caminharem em direção a ela. Ela olhou para o chão, observando o concreto em seus pés. Enquanto caminhava, seus passos eram bloqueados por um pé, fazendo que ela caísse sobre o concreto. Suas mãos e cotovelos impediram-la de cair na maior parte, mas seus cadernos e sketchbooks voaram diretamente para frente. Rosto vermelho, cheia de vergonha. Ela se contorcia sobre seus joelhos, agarrando seus livros em pânico. Uma explosão de risos ao seu redor fazia-se adquirir um vermelho profundo em seu rosto. Claro, agora as pessoas me notaram, pensou ela para si mesma. Ao pegar o seu último caderno, ela sentiu algo atingindo sua cabeça. Um líquido marrom saltou em todas as direções, leite com chocolate pingando na sua franja e seu rosto. Ela congelou, algo puxou o culto de sua mente. Ela sentiu seu sangue ferver de raiva, até ela apenas chegar no limite. Ela largou as suas coisas, levantou-se, se virou e correu em direção a uma das figuras que a fizeram tropeçar. Os olhos do garoto maior se abriram em choque quando o punho de Alice acertou o seu estômago, atingindo com tudo a sua caixa torácica. Ele caiu para trás, mostrando uma extrema dificuldade para respirar, seguido de uma tosse com sangue. Ele sentou-se no concreto, abraçando seu estômago, quando o joelho dela o atingiu na cabeça. Ele cuspiu mais vermelho quando Alice agarrou a sua perna e com o pé quebrou-a. O alto estalo ecoou contra as paredes e os tijolos da escola. Ela posicionou seu braço após a segunda figura vir correndo em direção a ela. Alice se esquivou do soco e bateu seu cotovelo nas costas dele, fazendo o corpo dele voar diretamente para o concreto. O garoto menor rapidamente se vira, mas Alice senta-se sobre seu estômago, danificando seu rosto mais e mais vezes a socos, até ela conseguir ver o sangue vertendo do nariz e da boca do garoto. Ele tentou lutar para impedi-la, mas estava muito fraco. Ele não tinha escolha a não ser apenas receber cada golpe. Alice, pare! Ela ouviu alguém gritar, correndo em direção à cena. Ela olhou para cima, com a mão posicionada para o próximo soco, mas parou quando viu a expressão horrorizada de todos, incluindo a de Anne. Saiu do seu estado de sanidade. Ela olhou para as juntas ensanguentadas e o rosto mutilado dos garotos. O que eu fiz? Essa não sou eu. Eu não fiz isso. Pelo menos eu não quis. Pensou ela enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Rapidamente ela se levantou, afastando-se de todos e das suas duas vítimas, correndo em direção para fora da escola, em direção à floresta. Adentrando na casa, Alice correu diretamente até o banheiro, vasculhando o armário, procurando algo para limpar os seus ferimentos. Ela então despejou o álcool sobre os cortes e utilizou para limpar o sangue. Ela observava as pequenas bolhas que saíam da espuma esbranquiçada dentro de cada corte, localizada desde suas mãos a cotovelos. Uma vez que havia enfaixado as suas feridas, ela apoiou as mãos sobre a pia e começou a encarar o espelho. O que eu acabei de fazer? Eu surtei. Eu já tinha feito isso antes? E se eu tivesse feito? Ela sussurrou para si mesma. Perguntas circulavam em sua cabeça. Não. É claro que não. Eu só tinha que protegê-la. A sua boca respondeu, usando sua própria voz. Alice saltou para trás, arregalando os olhos, de rosto pálido. Seu reflexo acabara de falar com ela. O quê? Quem é você? Perguntou ela, trêmula. Após uma longa pausa, a voz rouca finalmente falou mais uma vez. Eu sou sua melhor amiga, você não se lembra? Seus lábios disseram. Lágrimas corriam sobre as suas bochechas quentes. A sua cabeça começou a latejar enquanto ela caía no chão, agarrando a sua cabeça, gritando. A voz estava dentro da sua mente, gritando a mesma frase mais e mais vezes. Não se lembra de mim, Alice? Eu sou a sua amiga. A sua única amiga.
Semanas se passaram. A voz não retornou. Mas Alice não era mais a mesma garota de antes. Ela havia se tornado violenta, se irritava fácil, tinha ataques insanos de riso do nada e muitas vezes lutava ou roubava dos outros. Era estranho. Ela sentiu como se a sua mente fosse substituída por outra pessoa. E claro, depois de ser expulsa, ela não tinha escolha senão a de permanecer em seu quarto, sem comer ou falar, completamente sem interação. Isso continuou durante muitos meses, até as suas enxaquecas piorarem. A sua cabeça latejava contra o crânio, até que ela começou a gritar e chorar, implorando para que aquilo parasse. Ela não podia ir ao médico ou um terapeuta. Eles certamente a chamariam de louca e a mandariam para um hospício. E ela não podia deixar isso acontecer. Então, um dia depois de uma determinada explosão de violência ébria do Sr. Rogers, que a deixou com cortes nos braços, conforme ela soluçava e batia sua cabeça no cômodo, ela começou a sentir-se cada vez mais fraca, até que sua visão escureceu completamente. Quando Alice acordou, ela se encontrou deitada no chão do seu quarto, e seus músculos doíam como se tivessem sido dilacerados, apenas para serem lentamente costurados. Ela se levantou. A dor de sua cabeça havia sumido, porém, ela sentia-se extremamente cansada e com fome. Ela desceu as escadas aos tropeços até a cozinha, abrindo a porta da geladeira de maneira violenta. Sem nada, ela estava quase nua. Suspirando, ela vestiu seu capuz e, deslizando em seu converso preto, ela saiu pela porta. Saindo em direção ao mercado mais próximo, uma reportagem chamou sua atenção ao passar na frente de uma loja de televisores. Breaking News. Um homem encontrado morto com marcas violentas de espancamento. Ele foi espancado com algum objeto contundente. Mais informações às 11, disse a repórter morena. Alice continuava seguindo até casa, e o vento frio de outono corria sobre ela. Compras de supermercado caídas dos dois lados. Quando ela entrou na sua casa, não havia nenhum sinal do Sr. Rogers. Aliviada, ela largou as sacolas em cima do balcão da cozinha, pegando uma sopa enlatada para fazer o jantar. Ela ligou a televisão, lançando no canal de notícias de mais cedo. A mesma mulher morena sentada, segurando os papéis em suas mãos bem cuidadas. Homem encontrado morto por volta das 6h15 da manhã em um corredor na rua Richards. Ele era caucasiano e parecia ter por volta de uns 40 anos. Os seus membros e até sua cabeça estão faltando, o que o torna a identidade muito desconhecida. A mulher continuou com detalhes insignificantes. Depois de terminar a sua sopa, ela subiu as escadas. Alice parou quando sentiu o cheiro de algo podre. Ela continuou subindo os degraus até que ela congelou. A marreta estava no corredor, coberta de sangue. Em pânico, ela correu para o quarto e bateu a porta. Ela estava com dificuldade para respirar, seu coração batendo forte contra seus ouvidos, até que ela soltou um grito horripilante. Seu quarto estava completamente coberto por círculos desenhados com sangue, da parede ao teto. E em cima de sua cama estava o crânio ligado à cabeça do Sr. Rogers. Ela correu para fora do seu quarto, mas tropeçou no cabo de um instrumento contundente, lançando-se deitada pelas escadas. Quando ela chegou ao fundo, a sua cabeça bateu em um armário sólido e frio, nocauteando-a. Alice acordou em um quarto escuro. Quando ela se levantou, percebeu estar numa sala cheia de centenas de espelhos. Suas reflexões foram projetadas, uma em cada parte do seu ponto de vista, em todos os lugares que ela olhava. Ela podia ver o seu rosto doentio e olhos cansados, e o seu coração começou a bater forte, se perguntando onde estava. Você não está contente? Ele se foi. Ele não vai mais te machucar, disse a mesma voz de meses antes. Alice virou-se à procura de onde vinha aquela voz, mas ela só viu seu próprio reflexo patético. Quem é você? Eu quero respostas! Ela gritou no limite dos seus pulmões, e um riso rachado encheu a sala escura. Não se lembra de mim, Alice? Eu sou sua melhor amiga, a sua primeira amiga. Sou eu, Zero. A sala se encheu de silêncio. Você me imaginou para que eu pudesse protegê-la. Mas se você não puder me imaginar, eu não posso fazer nada. Então eu tive que encontrar uma maneira que me deixasse sempre te proteger. Afinal, eu simplesmente sou parte da sua consciência. E na verdade, eu sou você. A voz estava sussurrando.
Não, não, você não é. Você não poderia ser. A menos que... Você é um demônio? Alice perguntou numa voz trêmula. Não, é claro que não. Eu sou sua amiga. Eu estou aqui para fazer aquilo que me foi solicitado desde tantos anos atrás. Mas você me ignorou após a morte dos seus pais. Eu fiquei muito só, Alice. Mas agora eu estou ficando cada vez mais forte. Você não pode mais me controlar. Não mais. Disse a voz sinistra. Meus pais... Espera, eu lembro. Foi você! Você mandou eu ir pra rua. Você fez eu matar os meus pais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto ardente. Eu tive de fazê-lo. Eles não estavam nos deixando mais brincar. Então eu não podia mais protegê-la. Então, eles tinham que ir para algum lugar para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Isso é o que você me mandou fazer depois de tudo, para protegê-la. Alice parou de gritar e a sala se encheu de silêncio. Seu corpo inteiro preenchido de uma raiva incontrolável. Sem aviso, ela passou as mãos sobre os espelhos, todos, um de cada vez. Você tirou tudo de mim! Todo mundo se foi! Eu não tenho mais ninguém! Eu não sou nada! Ela gritou enquanto socava continuadamente cada uma das superfícies reflexivas, até as juntas dos seus dedos sangrarem. Enquanto ela corria para o próximo espelho, ela tropeçou em alguma coisa. Quando olhou para trás, viu a marreta vermelha envidraçada. Pegando-a, violentamente ela esmagou tudo. Vidros voaram ao redor da sala, atingindo Alice em vários lugares. Os cortes foram profundos, mas ela não podia sentir mais nada. Ela estava completamente vazia de qualquer coisa naquele momento. Os seus olhos se abriram lentamente, sendo invadidos por uma ofuscante luz branca. O piso gelado pressionava contra suas costas doloridas. Alice sentou-se lentamente, viu que estava no banheiro. Então, apoiou-se sobre o balcão como forma de se ajudar para levantar. E quando ela finalmente se levantou, olhou-se naquele espelho gigante. Depois de permanecerem alguns minutos em silêncio, ela finalmente explodiu-se num ataque de risos violento. Um grande sorriso estendia-se por todo o seu rosto. Ambos seu cabelo e pele se tornaram inteiramente brancos, com os grandes círculos negros rodeando seus olhos, que contornavam das suas sobrancelhas as bochechas. Agora estou melhor que antes! Eu finalmente sinto a mim própria. Por favor, me deixe em paz, disseram os lábios anteriormente pertencentes a Alice. Eu tenho, por tempo demais, Zero respondeu. Alice não respondeu. Alice se foi. Eu pareço ter um aspecto de esqueleto, mas não completamente, disse ela admirando sua pele branca. Zero saiu do banheiro, descendo para a sala, agarrando algumas tesouras e agulhas no caminho. Quando ela entrou no banheiro de novo, ela largou o material e sorriu para o espelho. Um esqueleto precisa ter seus dentes, ela disse enquanto corria a tesoura afiada em seu rosto. Havia sangue jorrando por baixo de seu queixo. A lâmina beliscava os músculos e os nervos da sua carne em cada lado do rosto. O líquido vermelho continuava a derramar. Após a finalização dos 2 grandes cortes em seu rosto, que iam da orelha a orelha, ela pegou a agulha e começou a costurar seu rosto num padrão vertical, com uma aparência de linhas para frente. Apenas sua boca estava livre do seu comando. Sangue jorrava pelos buracos de suas feridas abertas. Ela fez uma careta ao vê-lo, conforme inclinava a cabeça. Vermelho. Eu odeio essa cor. Lembra Alice? O sangue escorrendo da cabeça do pai dela e as chamas vermelhas que consumiram a mãe. Foram as últimas cores que eu vi antes dela me trancar. Melhor não serem lembradas. Ela disse conforme se abaixava ao chão, mergulhando seu dedo indicador na água sanitária. Ela se levantou, inclinando a cabeça para trás, levantando o dedo até acima de seu olho, deixando cair o líquido em cada uma de suas pupilas. Elas começaram a arder e depois queimar como se estivessem em chamas, e ela não conseguia ver mais nada por um momento. Quando a sua visão voltou,
O líquido carmesim havia se transformado num sangue negro profundo. E ao olhar em sua volta, ela viu tudo em um aspecto preto, branco ou até um cinza desbotado. Ela não tinha como ver aquela cor horrível novamente. Terminado seu trabalho, ela saiu para o corredor quando ouviu o telefone. Caminhou até o quarto de Alice e atendeu. Olá? Ela disse num tom malicioso. Alice? Oh meu Deus, você tá bem? Eu não te vi há meses. Eu sempre estive tentando te encontrar, mas você não dava contato. Eu estou bem. Ótima, na verdade. Ah, que bom. Você poderia vir aqui? Eu tenho algo pra você. Disse Anne entusiasmada. Ah, sim, é claro que sim. Estou indo pra aí. Zero respondeu, rapidamente desligando. Ela largou um sorriso que esticou a pele realizada pela linha. Ela saiu rapidamente então, pegando a sua marreta e correndo para a floresta de outono. Ela surgiu do outro lado, subindo a rua vazia. A ferramenta suja era arrastada atrás dela, remoendo-se contra o concreto. Zero riu para si mesma enquanto se aproximava da casa. A luz na cozinha permanecia ligada, mas o carro não estava lá. A sombra de Anne refletiu pela janela iluminada. Zero, ficando impaciente, subiu os degraus e, lentamente, abriu a porta de carvalho. Logo estarei aí, Alice. Cara, você vai amar o seu presente. Anne gritou do outro quarto. Quando Anne abriu a porta, o seu sorriso desapareceu rapidamente. No lugar do que já foi sua amiga, estava presente um monstro branco. O silêncio encheu a casa por vários minutos antes de Anne correr para a sala de estar. E antes que Anne tivesse a chance de escapar, Zero agarrou-a pelo braço e a jogou contra o chão de madeira. Alice, o que você está fazendo? Anne grita. Zero rapidamente caminhou em direção dela, colocando o pé sobre seu braço e dividindo-o ao meio. Os seus gritos preencheram a casa toda, sacudindo-se contra as paredes. Alice está muito longe e ela não vai voltar. E quanto ao porquê, bem, se pode ter um Zero à esquerda. Zero riu enquanto erguia o martelo acima de sua cabeça. Com toda a sua força, o martelo atingiu o crânio de Anne, borrifando sangue negro em todas as paredes e o chão. E sem hesitar, ela puxou a sua marreta, sacudindo-a a preço de remover partes penduradas do cérebro de Anne. O cadáver de Anne ficou ao leigo, com suas macias e entranhas completamente expostas. E com um sorriso, Zero saiu e voltou com um grande cutelo. Vamos ver o que podemos fazer com isso. Ela disse virando o corpo sem vida de Anne de bruços. Zero pegou a faca e atravessou o corpo de Anne com uma linha, tanto nas pernas quanto nos braços e costas. Ela lentamente abriu os cortes. Músculos e tendões se dividiam e estalavam, derramando mais líquido escuro. Após repetir o processo no que faltava, ela cravou as mãos nas costas do cadáver, segurando a caixa torácica. Ela puxou e puxou. Finalmente arrancou ambos coluna vertebral seguida da caixa torácica. E rindo, ela os colocou ao lado do corpo de Anne, seguida dos braços e das pernas. Estava tudo na ordem certa. O esqueleto de Anne colocado ao lado da carne. A única coisa que faltava era a cabeça. O seu crânio está muito danificado. Vai ser um incômodo para tirar toda a pele. Então... já sei. Zero mergulhou a mão na piscina de sangue negro e desenhou um zero no lugar da cabeça do esqueleto. Perfeito! Agora você está igual a mim, um esqueleto solitário. E... Ei, o que é isso? A água além do corpo chamou a sua atenção. Uma caixa com uma fita branca na parte superior, com uma tag escrita para Alice. Ela arrancou a tampa e viu um lenço preto e branco em seu interior. Ora, muito obrigado, Anne. Você sabe que eu odeio cores. Ela disse enquanto balançava o lenço em volta de seu pescoço. Luzes vermelhas e azuis começaram a encher a sala escura através da janela da frente. Bem, isso foi divertido, Anne. E agora que você se foi, finalmente temos Zero. Disse a assassina da face branca, enquanto corria para a porta em direção ao arvoredo sombrio. Olá, galera! Muitos de vocês já devem ter procurado essa creepypasta pra ler e não encontraram em português, né? Então eu resolvi trazer ela pra vocês. Eu mesma que traduzi e adaptei. Eu fui a primeira na BR a traduzir.
E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando ela para leitura no meu blog, o link vai estar na descrição. Eu ainda vou trazer muita creepypasta que muitos de vocês conhecem, mas não encontram uma boa tradução ou vocês não chegam a encontrar em português e são muito populares por fora, então o objetivo do meu canal é mais ou menos isso. Eu espero que vocês gostem e eu vou fazer o meu melhor para trazer em um curto tempo até. Eu ultimamente não tenho muito tempo e tal, mas eu vou fazer o que eu puder. Muito obrigada. Lembrando que eu estou aberta a sugestões de creepypasta. Se você também conhece alguma que não foi traduzida ou que tá má adaptada ou coisa do tipo, é só mandar aí nos comentários que eu vou ler depois.